Olá pessoal, meu nome é Jade, eu sou integrante do PET Enfermagem e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o PET Enfermagem UFBA, mudanças e desafios. Essa atividade se encaixa no eixo 4, Atividades remotas de destaque, tem como autoras Jade Sandi, Bruna Nogueira, Nívia Belém e a professora tutora Adriana Freitas. Então, para iniciar essa apresentação, é importante frisar que em 11 de março de 2020 foi declarado o estado de pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Vale lembrar que a Covid é uma doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2, que até o dia 8 de abril de 2021 foi a causa de óbitos de mais de 345 mil brasileiros. Então, devido ao seu modo de transmissão, a principal medida de contingência é o distanciamento social. Por esse motivo, as atividades do grupo PET Enfermagem UFBA foram adaptadas de medo a possibilitar sua realização de maneira remota. Quanto à metodologia desse estudo, é um estudo qualitativo do tipo relato de experiência, que se refere às modificações das atividades de extensão que seriam realizadas pelo PET Enfermagem UFBA no ano de 2019 e que foram adaptadas no ano de 2020. Para análise, foram utilizados o relatório anual de 2019 e os relatórios mensais do grupo referente ao ano de 2020. Então, aqui eu vou destacar duas atividades que sofreram alterações após a pandemia de 2020. A primeira é a atividade de extensão Observatório da Saúde e Cidadania, realizada com um grupo de idosas no Centro Social Urbano, na cidade de Salvador, Bahia, que precisaram ser alteradas. Essas atividades eram de forma lúdica e a gente usava da educação em saúde para levar para esse grupo de idosas assuntos pertinentes, assuntos que muitas vezes elas tinham dúvidas e de forma lúdica e de forma descontraída a gente conseguia levar esses assuntos para elas. Autonomia e autoestima foi um dos temas que nós já abordamos durante esses encontros e nós levamos para essas idosas. E lá, através do lúdico, através de apresentações, através de rodas de conversa, nós trocávamos experiências, trocávamos relatos e formávamos ali um espaço de aprendizado para ambas as partes. Porém, com a pandemia de 2020, nós não poderíamos fazer esses encontros presenciais. Por isso que nós tivemos que readaptar esses encontros. Por isso foi realizado contato com a técnica responsável pelo CSU, que é o Centro Social Urbano, e realizou-se 2 encontros virtuais. Durante esses encontros virtuais, nós trocamos algumas experiências sobre como essas idosas estavam, com toda a situação da pandemia, como elas estavam se sentindo com essa nova realidade, o que elas estavam fazendo, e toda a questão da tecnologia foi muito importante para fazer esse intermédio entre essas idosas e nós, integrantes do PET Enfermagem. Então foram encontros muito ricos, Apesar de ter alguns problemas na conexão, alguns problemas quanto às idosas terem acesso a essas tecnologias, foi feito, com o auxílio dessa técnica e a gente pôde ali tirar algumas informações sobre como essas idosas, como essas pessoas estavam frente à pandemia de 2020. Outra atividade que teve que ser readaptada foi a atividade que apelidamos mini cursos da área da saúde, que tinha o objetivo de desenvolver mini cursos nas diversas áreas de enfermagem, com a participação de um convidado especialista no tema escolhido. Então a gente fazia esses encontros presencialmente também, antes da pandemia de 2020, e nesses mini cursos a gente chamava um especialista para desenvolver ali um tema, um mini curso sobre algum tema importante na nossa área. Eram encontros muito ricos também e que ali tinha essa conexão entre um especialista e alunos de enfermagem que tinham dúvidas sobre um tema que era elucidado durante essas reuniões, durante esses mini cursos. Porém, nós tivemos que reformular esses mini cursos e os petianos optaram por fazer mini cursos online, individuais, na área da saúde,
saúde através das plataformas como o AvaSUS, UnaSUS e extensão EAD UNEB. Então essa foi uma das plataformas que nós escolhemos para continuar aprendendo um pouco mais, né, sobre temas, principalmente temas relacionados ao Covid-19, que é um tema novo e que é muito importante para nós da área de saúde, né, nós como petianos de enfermagem. Então a gente continuou fazendo esses mini cursos online através dessas plataformas e após a conclusão de cada mini curso nós colocávamos em um drive todas as informações, onde encontrar o mini curso, se era um mini curso pago, gratuito, e em sua maioria nós dávamos prioridade a ser um curso gratuito, e assim a gente colocava para que mais petianas, né, se interessassem com o tema do lado e elas fossem fazer. Então, os mini cursos em grande parte tiveram como foco a Covid-19 devido ao seu caráter novo e, portanto, desconhecido, e dessa maneira foi possível observar que mesmo distante fisicamente, o grupo se manteve unido, criando e recriando as atividades. Então, nós destacamos aqui duas atividades, né? Mas assim como elas, outras atividades, elas sofreram mudanças, mas a todo momento a gente tentou não perder o objetivo principal das atividades e sempre estar se informando e cumprindo as atividades que já tinham sido planejadas no ano de 2019. Apesar da mudança e muitas vezes da dificuldade da questão remota, da conexão com a internet, a gente se manteve unido, ajudando uns aos outros para que juntos a gente pudesse ali se fortalecer e crescer como grupo. Então, com a instauração da pandemia, o PET Enfermagem UFBA precisou se adequar ao novo contexto para que as atividades do grupo não fossem paralisadas. Assim, é perceptível que a comunicação remota e o uso das tecnologias foram fatores essenciais na construção do novo PET Enfermagem. Obrigada pela atenção.